Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Meu pai foi longe na carreira? Meu pai foi longe, jogou até na faixa de 30 anos, que na época era o que se jogava. Aí depois eu estendi isso, joguei até 37 anos. E eu espero que meu filho, que está com 30 hoje, possa passar aí o pai também. Porque é mais uma família de jogadores. Isso é difícil, É uma família, né? é difícil. Você tem assim, avô, pai, filho. Já tá na terceira geração, né? E vamos ver aí se o Matheus, meu filho, colabora para que tenha mais um garoto. Ele já tem uma menina, ou que seja a menina, Sim, né? Que claro. seja a Isabela, a próxima aí na Você enfrentou lista. ele recentemente? Enfrentei. Enfrentou, né? Já foram 4 vezes difíceis, né? Emocionalmente muito complicadas, mas enfim, né? Faz parte do jogo, a gente tem que aceitar e vamos em O frente. técnico agora do Lyon, que era do Milan, Paulo Fonseca? Pode ser. Paulo Fonseca, né? Ele deu uma entrevista que ele, na final da Copa, lá da Itália, ele enfrentou o filho também, né? E aí ele disse que... Você perguntaram pra ele como é que foi pra enfrentar seu filho. Foi normal, futebol. Ele, desde cedo lá em casa, aprendeu que futebol é profissão, é botar Isso pão aí. na mesa. Se um dia tivesse que se enfrentar, engole seco, não tem show, vamos pra cima. É isso aí. E ele quis vencer ele como quero vencer todo mundo, ele queria me vencer. O Mancini falou pro seu filho, pô, chega naquele meio ali, movimentando muito, chega ali. Ó, me ajuda e dá no meio daquele lá que ele tá me enchendo o saco. Mas é uma situação extremamente conflitante, né? Embora eu também pense dessa forma aí do Paulo Fonseca, ó, meu amigo, defende o teu lado, eu defendo o meu. Porque a vida é assim, né? Mas você passa por alguns difícil. momentos. Um exemplo, eu não quero que ele erre, eu não quero que ele fale. E ao mesmo tempo... Você vencer com a falha dele, né? Sem o erro, dificilmente sai gol, né? Exatamente. Sempre tem que ter. E ele joga na parte defensiva, enfim. Mas foram experiências sempre muito bacanas. Eu acho que o mais importante é você olhar e ver o teu filho lá. E essa oportunidade, E né? ter essa oportunidade. Eu acho que isso foi muito bacana em todas as vezes. Agora, sua carreira de jogador, né, professor? Foi muito legal também, né? Foi bacana, foi legal. Acho que eu poderia ter ido mais longe. Mais longe? Eu acho. Eu fiz uma opção ao longo da minha carreira que não foi boa. Hoje eu entendo dessa forma. Quando eu subo para o profissional no Guarani, eu subo jogando como meia avançado, meia atacante, fazendo gols, e eu permaneço ali, quando na verdade a minha posição real e que eu volto a jogar no final da minha carreira, que era de volante, eu teria ido muito mais longe, com certeza. Eu não vou dizer que é mais fácil, né? Mas, por exemplo, você... Pra mim era. Então... Pra mim É era. característica, né? É característica, porque você Mas o tem que meio jogar atacante ali era- de costas o tempo inteiro, não era fácil. E quando eu estava na base do Guarani, eu tinha o meu lado Evair, que era meia, Neto, que era meia, então eu jogava um pouco mais atrás. Com essa galera que tu começa, né? João Paulo, O Guarani, fábrica de Gil craques. Baiano, tá doido. O Guarani era uma fábrica de jogadores. E aí, quando eu chego no profissional, o Evair já tinha sido vendido, o Neto estava sendo negociado com o Bangu. E O Neto jogou no Bangu. Jogou no Bangu, velho. Bangu do Castor. Do Castor. Não é qualquer bagulho. Que doideira, cara. O Neto, quando ele retorna do Bangu, ele tinha comprado um XR3, que na época era o carro Forte, né? conversível, e ele vai no alojamento do Guarani pegar os amigos dele do alojamento para dar uma volta em Campinas de carro conversível, porque ninguém sabia o que era isso até então. Neto, que tá nos assistindo aí na Band, meu irmão de coração, muitas vezes usava as minhas roupas, mas você tá perdoado, cara. Não, mas, pô, volta com, né, um carro conversível Pô. do bairro de Bangu. Pô. Castor, né, tinha ali uma... Financiava. Financiou, cara. Cachorro com seu Cadillac, né? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Enfim. Agora, quando te perguntam assim, porque já teve até essa polêmica, já que a gente começou por aí, você teve essa proximidade com o Neto, você subindo ali no Guarani, ele foi e tal. Craque Neto, pra você? Craque no mais alto nível. O Neto que eu conheci na base do Guarani, craque, prateleira muito alta. O Neto que todo mundo viu jogar no profissional, baixa um pouco de prateleira. Porque quando ele era da base do Guarani,
Ele com 16 anos ele jogava no Sub-20, com 15 anos ele jogava no Sub-20, com 16 ele já jogava no profissional. O Neto subiu com 16 anos. E não é qualquer jogador. Só que depois que ele sobe, ele, entre aspas, e eu já falei isso pra ele, ele joga a carreira dele no lixo. Porque ele começa a sair, a beber, a engordar, e aí ele perde performance. Mas o Neto da base era diferenciado. Então essa foi a chave. Você acha que se ele tivesse uma vida... Com certeza. De atleta, vamos dizer assim... Se ele tivesse tido uma vida de atleta, ele teria batido Real Madrid, Barcelona, Manchester City, com certeza. É mesmo assim. Eu me lembro que no Sub-17, no Paulista Sub-17, nós fizemos 30 jogos. Ganhamos o título em cima do São Paulo. O Neto fez 6 jogos, foi artilheiro do campeonato. Caraca, só... Em 6 jogos, 6 ele jogos. foi artilheiro do campeonato com 13 gols. Caramba. O segundo, ao longo de 30 jogos, fez 10 gols no campeonato. O Neto era um craque com todas as palavras. Quem já lembra, eu tenho essa memória do Neto jogando, mas eu acho que já mais... A minha memória já é dos anos 90 ali, né? Dele já tendo problema de peso, tudo mais, né? Gordinho, já com a camisa assim, um pouquinho pra cima. Não, esse não foi o Neto que eu conheci. Esse foi o Neto que eu vi jogar no Corinthians, vi jogar no Palmeiras. Foi muito importante, sim, carreira. Mas muito distante do Neto da base, porque ali nós tínhamos uma referência. Com outros atletas. Ali na base do Guarani tinha Mauro Silva, tinha Evair, tinha João Paulo, que jogou no Bari, tinham outros atletas ali que tiveram destaque, tinha Gil Baiano e tudo mais. Então não eram jogadores que você fala, Tozin. Que ele tava sobrando porque a turma era mais ou menos. Não é. O time do São Paulo era Miller, Silas. Então. O time da Ponte Preta, a Ponte Preta também tinha um timaço. Então não é... ele maturou cedo demais. Ele era muito maduro para nossa época. Ele com 16 anos era muito maduro. Em campo, né? Em campo. E eu já vi o Neto falando isso, faz até uma meia-culpa de que, acho que época de Corinthians, ele pesava e depois ele ia pro quarto, antes de dormir ele pesava. Aí pesou, valeu, Neto. Ele no quarto tinha já um esquema, nos lugares... Trazia lanche, trazia tudo. Aí quando ele acordava, aí fazia peso. Tá engordando dormindo, pô? Ganhando peso. Uma pena, viu, cara? Eu sinto porque ele com certeza ele teria tido uma carreira de muito mais sucesso. Tá certo. Ele é um sucesso. Ele é um sucesso porque quando eu estava com ele no Sub-17 do Guarani, ele era o único jogador que era liberado para não estudar. O Neto, ele não terminou o ginásio. Ele é um fenômeno de estar na televisão, é um comunicador nato, né? Nato, ele tem um jeito que atrai as pessoas, já Popular, meteu o pau, né, em mim demais, né? E eu perdoo porque, porra, eu tenho um carinho, eu tenho um amor por ele, porque nós moramos embaixo de uma arquibancada durante 5, 6 anos juntos, essa turma toda. Então, os laços são muito fortes. E eu entendo que ali é um personagem e tudo mais. Mas ele é um cara diferenciado. O que ele alcançou é para poucos. É incrível mesmo, cara. Eu sou a favor do Neto ter um programa de auditório. É verdade. Eu acho que ele vai caminhar para isso. Ele é um cara... Ele é, acho que do esporte ele é o mais popular, assim, fala a linguagem do povão, né? Direto. É sensacional, cara. E ele tem um coração, porque tem muita gente. Tem muita gente dessa turma. Ele não fala, mas eu vou falar porque eu sei das histórias. Tem muita gente que jogou com a gente que está em situação precária hoje, que só sobrevive porque o Neto manda dinheiro todo mês. É mesmo, vai. Porque eu já ouvi... Tem um que... pô, Neto, eu não tenho como ir para a faculdade. Ele compra uma moto e manda pro cara. O Neto é um coração maravilhoso. Eu faço questão de falar isso no ar, porque tem muita gente que critica ele, porque ele critica muita gente. E acaba abrindo esse E aí acaba, espaço, de certa forma, abrindo esse espaço. Mas ele é um cara de coração bom. Só para relatar, eu trabalhei na Band e tem diversas histórias dessas com, por exemplo, operador de câmera.
Assim que ele chega lá e... Ele é um ser humano muito bom de coração. Eu lembro também do finado Gilson Ricardo, né? Gilson. Que é nosso parceiro. O Gilson era apaixonado, obviamente, pela mãe dele, né? Sim. Tinha uma idolatria pela... Quando a mãe dele faleceu, o Neto se preocupou muito com o Gilson. Ele ligava pra saber como é que ele tava, assim. Então, o Neto tem essas preocupações, assim, né? Ficou muito marcado quando o Neto ainda nem tinha feito a cirurgia, ele nem tava gordão ainda. E rolou uma enchente em Campinas bizarra. E aí o Neto é fotografado saindo dele, tava numa van, ele sai da van, no meio de uma correnteza, assim, pra tirar uma senhora que tava prejudicada, pra botar a senhora na van que ele tava. E ajudando E um agora contratou o nosso Igor Melo aí, né? Isso também. Foi baleado no Pra Rio ser o de Janeiro, correspondente mas foi da rádio. correspondente da Craque rádio. Neto. Muito legal. O Neto, ele se preocupa Ele com se as pessoas. preocupa com os outros. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!